gap foi esse que você notou no mercado? Qual foi essa dor que você notou dentro dessa sua trajetória, dessa sua história, dessa sua jornada? Fez nascer aí a ideia de criar essa consultoria que já existe aí desde 2011. A gente identificou que os métodos que as empresas usavam para escolher as suas pessoas-chave e o próprio critério que as pessoas usam para escolher os seus próximos passos, os seus desafios, eles ainda utilizam modelos um pouco tradicionais ou muito baseado em empatias ou comportamentos. Claro que isso é importante, mas eu sentia que, do mesmo jeito que isso pode ser positivo, você tem muito viés por trás disso, né? Você acaba eliminando pessoas simplesmente porque, de repente, a conversa não foi boa. Me fala uma coisa, a gente está passando por um momento econômico complexo, então isso reflete no trabalho de vocês? Quer dizer, muitas empresas em RJ, muitas empresas patinando aí nos seus balanços, né? Muitos públicos de empresas que são listadas, abertas, etc. Muitas empresas revendo processos e tentando acompanhar um movimento muito rápido do e-commerce e da digitalização, falando especificamente do varejo, embora tenha muita relação também com indústria isso. É nesse momento, muitas vezes, que você é chamado? Exatamente nesse momento. Você está perfeita, você tem... Então tem esses fatores externos e você tem hoje uma dificuldade que você tem inclusive setores diferentes atacando o seu setor, né? Então você nem sabe de onde que vem mais. Então você já começa ali a ter uma corrida do como é que as empresas conseguem pegar esses fatores externos, fazer um diagnóstico e desdobrar aquilo para a implementação de novos processos que vai desdobrar em tudo, até o que cada um faz. A gente tenta sair um pouco dessa conversa de a pessoa não é aderente, a pessoa é ruim, a pessoa é boa. Nós temos uma conversa muito mais, a pessoa é ou não aderente ao que eu preciso agora, é o para quê. Vocês resolvem problemas cujo ponto de partida é um diagnóstico, seja por fatores externos ou fator interno. E também tem casos específicos que acabam acontecendo na esteira de um grande acontecimento, de um grande escândalo, de um grande problema ligado à reputação, esse tipo de coisa. E vocês atuaram num desses casos, por exemplo. Isso foi desafiador? Quando uma companhia entra numa crise extrema, aí, esse de repente é o mais clássico, né? Aí não tem nem que pensar. Todo mundo. A boa notícia é que vai de uma vez só, né? Porque é sofrido para a empresa quando vai... É Maquiavel, né? Dizia, né? Faça o bem aos poucos e o mal de uma só vez. Então acho que vai de uma vez só e sempre tentando preservar o conhecimento. Qual é o profissional ideal? É a pessoa que aprende, é a pessoa curiosa, é a pessoa que entende o papel dela pra cima, pros lados e pra baixo, emocionalmente inteligente. É a pessoa que tá a fim de realizar e que realiza, né? Então não toca a bola de lado, não fala que a culpa é do outro. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou Bruna Lencioni e até hoje recebemos inúmeros C-Levels do mercado nesta bancada. O enfoque do episódio de hoje vai ser sobre bastidores. Vamos discutir como funciona a contratação de executivos, a importância de escolher líderes da forma correta e como anda esse mercado. E também como é a movimentação, o turnover nos altos cargos em empresas varejistas, por exemplo. Vamos trazer um estudo sobre isso. Como é o vai e vem desses executivos? Para essa conversa, convidamos quem entende do assunto. Luiz Gustavo Mariano, sócio da Flow Executive Finders, uma consultoria que oferece soluções para resolver problemas complexos de negócios através da avaliação e contratação de pessoas-chave. A Flow trabalha especialmente para grandes companhias, a maioria com faturamento superior a 1 bilhão, e grupos familiares em momentos de transformação da sua governança ou dos seus negócios. E já atendeu gigantes do mercado em setores diversos, como grupos de varejo, bancos e outros players que estão entre os maiores do Brasil. Vai ser um papo bom. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no DC News Talks. Agradeço demais pelo seu tempo e pelo seu deslocamento aqui até a região central. Não, obrigado você pelo convite, ótimo estar aqui e poder contar um pouco do que a gente faz. Legal, vamos começar pelo seguinte? Sempre bom começar pelo começo. Vocês nasceram em 2011. Antes desse nascimento, você já trabalhava nessa área? Como é que era a sua vida profissional antes da Flow? Bom, sim, a Flow começou em 2011. Antes da Flow, trabalhei numa consultoria similar, no setor de seleção também de executivos. E antes disso, eu tive uma passagem em uma consultoria
de auditoria, que também fazia um pouco de suporte a transações de M&A, a UI, e passei por um banco de investimento. Então essa foi a minha trajetória, ele até chegar, né, na cadeira de seleção de executivos em 2005. E em 11 para frente dentro da Flow, já fazem 15 anos. Vai fazer 15 anos agora em março. Essa sua trajetória que você acaba de contar sempre dentro de um departamento que trata de pessoas. Não. Não? Não. Nada a ver. Nada a ver, não. Antes eu trabalhei em consultorias que o objetivo era olhar os processos, fazer auditoria, olhar as transações que tinham. Você era um dos executivos. Eu era um dos executivos. E aí você falou em algum momento que gap foi esse que você notou no mercado? Qual foi essa dor que você notou dentro dessa sua trajetória, dessa sua história, dessa sua jornada, que, enfim, fez nascer aí a ideia de criar essa consultoria que já existe aí desde 2011? A gente identificou que os métodos que as empresas usavam para escolher as suas pessoas-chave e o próprio critério que as pessoas usam para escolher os seus próximos passos, os seus desafios, eles ainda utilizam modelos um pouco tradicionais ou muito baseado em empatias ou comportamentos. Gostei da pessoa, quero contratar. Gostei com quem eu falei, quero ir trabalhar lá. Claro que isso é importante, mas eu sentia que, do mesmo jeito que isso pode ser positivo, você tem muito viés por trás disso, né? Você acaba eliminando pessoas simplesmente porque, de repente, a conversa não foi boa. Então, a gente identificou que existe espaço no mercado para você conseguir sincronizar melhor quais são os objetivos e os desafios do negócio, o que tem naquele contexto de negócio que pode ser uma destrava de valor quando você olha para frente, e você melhor correlacionar isso com a trajetória e o perfil do executivo para que essa decisão seja menos subjetiva e seja uma decisão mais lógica, mais consultiva, baseada em critérios que sejam palpáveis, vamos dizer assim. Que você consiga pegar e tomar uma decisão em cima daquilo, sabendo qual o gap que você vai comprar, porque ninguém é perfeito. Okay. Mas você organizar esse modelo com as variáveis críticas de negócio e transportar aquilo para o que são as pessoas, ou o que as pessoas fizeram, você consegue minimizar muito o risco dessa seleção ou dessa decisão para frente. Isso são milhões e milhões de reais economizados quando você pega turnover, quando você pega rotatividade, ou o que as pessoas mal colocadas, por qualquer critério que seja, acabam trazendo de prejuízo para a empresa, né? Então, tudo isso faz parte da motivação que nós tivemos para montar uma coisa diferente, para tentar montar a Flow enquanto uma proposta de valor que consegue reduzir os impactos de uma contratação ou de uma avaliação errada, através de uma metodologia que traz critérios mais do contexto de negócio para dentro da escolha, para dentro do processo de avaliação das pessoas. Tá, contexto de negócio me pegou aqui, porque a gente falava antes de começar o programa que vocês são eventualmente contratados, enfim, chamados dentro das empresas para resolver dores relacionadas a pessoas. E isso guarda muita relação com o momento da empresa. Então, de repente, a dor da empresa naquele momento parte financeira, processos, falta de desempenho negativo, não cumprimento de metas. Eu queria que você contasse exatamente quais são o que de fato vocês fazem, quais são as propostas que vocês têm para levar para a mesa. Perfeito. Então, você falou de uma dor. Existem várias dores, né? Então, pegando o setor de varejo como exemplo. Então, você pode ter lá uma venda que caiu. Então, caiu, minhas vendas caíram. E você vai investigar o porquê que as vendas caíram, né? Então, as vendas caíram porque os seus pontos não vendem mais, caiu porque o seu mix de produto está errado, caiu porque o seu preço está errado, caiu porque você não tem uma omnicanalidade entre o varejo físico e o varejo online, caiu porque você faz a oferta errada para o consumidor que você não conhece ele direito, usando as tecnologias que te permitem conhecer o seu consumidor. Enfim, você vai mergulhar para entender o que aconteceu com aquela venda. E quando você entende, normalmente, esses processos são processos que você tem fatores externos que invadiram o setor, que é comum ao setor inteiro, e você tem fatores internos, que são a estrutura, como é que está configurado o papel e a responsabilidade da diretoria que tem que resolver entregar aquilo. Você tem, às vezes, uma tendência nova em que o time interno
nunca viveu e vai ter que aprender, então eles estão no meio da jornada do aprendizado, do que é alguma coisa que tem que ser feito para poder entregar aquela venda que de repente caiu. Então você tem vários fatores externos e fatores internos que tem que ser avaliados para você entender onde é que está o problema. Uma vez que você identificou o problema, você constrói, desdobra aquilo para, tá bom, quem é que vai ter que fazer isso? E uma vez que você define qual vai ser o escopo ideal da pessoa perfeita que vai resolver aquilo, você entende o que é a vantagem ou a experiência que você tem que comprar de quem já sabe fazer para colocar naquela cadeira. Então o contexto, ele traz para a gente uma lupa de quais são as variáveis críticas que as pessoas vão ter que mexer para recuperar as vendas, nesse exemplo, e o quanto que a empresa pode ou não esperar quem está na cadeira aprender, ou se quem está na cadeira não consegue fazer, ou se consegue, mas tem que fazer algum ajuste de estrutura para poder entregar aquilo. Então, não necessariamente você está entrando ali para fazer substituição de pessoas ou para fazer esse tipo de proposta. Você está entrando ali para fazer uma identificação, fazer um diagnóstico e, baseado nesse diagnóstico, dar o seu veredito. Exatamente. Troque, não troque, seu processo é que está errado, a pessoa trabalha bem, você consegue fazer isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Você tem, não necessariamente, a solução é trocar uma pessoa. Você tem várias soluções que podem ser soluções de ajustes finos no que diz respeito a como aquela pessoa está setada para operar e que tipo de recursos que ela tem, por exemplo. Me fala uma coisa, a gente está passando por um momento econômico complexo. Então, isso reflete no trabalho de vocês? Quer dizer, muitas empresas em RJ, muitas empresas patinando aí nos seus balanços, né? Muitos públicos de empresas que são listadas, abertas, etc. Muitas empresas revendo processos e tentando acompanhar um movimento muito rápido do e-commerce e da digitalização, falando especificamente do varejo, embora tenha muita relação também com indústria isso, mas falando especificamente de varejo. Então a gente vê muita gente patinando e a gente vê muita gente deslanchando ao mesmo tempo, né? E essa concorrência, você olha para o teu concorrente e fala, cara, ele está fazendo alguma coisa diferente que eu não estou conseguindo, eu não estou alcançando ele. É nesse momento, muitas vezes, que você é chamado? Exatamente nesse momento. Você está perfeita, você tem, então tem esses fatores externos e você tem hoje uma dificuldade que você tem inclusive setores diferentes atacando o seu setor, né? Então você nem sabe de onde que vem mais. Não, né? vem do marketplace, vem da China, vem de tudo que é Tudo lugar. que é canto. Então você tem... Vem da política econômica, vem da política monetária, enfim, vem de uma série de... Vem do comportamento do consumidor. Vem do comportamento do consumidor, exatamente. Então a gente tem essa primeira fórmula que a gente avalia, a gente chama ela de camada 7, é o mundo, né? Então o que está acontecendo com o mundo? Então você consegue ali identificar um pouco o que são os comportamentos e as alavancas ou as variáveis que estão entrando naquele mercado e como é que ele se desdobra para o mercado em termos de impacto, que é o que você colocou. E aí exatamente isso. Então você já começa ali a ter uma corrida do como é que as empresas conseguem pegar esses fatores externos, fazer um diagnóstico e desdobrar aquilo para a implementação de novos processos que vai desdobrar em tudo, até o que cada um faz. Então é esse desdobrar e encontrar o que são as lacunas que eu tenho em termos de experiência, em termos de pessoas que já sabem o que fazer, desde um diagnóstico. Às vezes você tem executivos que nunca atuaram numa cadeira de fazer um diagnóstico. Sabem operar um caminho setado, mas construir um diagnóstico estratégico de mudar o tipo de produto, mudar um negócio da companhia para outro, nunca fizeram. Então você está esperando aquela pessoa aprender a fazer isso. Posso esperar ou não posso? É uma pergunta. Então, a gente tenta sair um pouco dessa conversa de a pessoa não é aderente, a pessoa é ruim, a pessoa é boa. Nós temos uma conversa muito mais, a pessoa é ou não aderente ao que eu preciso agora, é o para quê. Né? O para que eu preciso de alguém para fazer o quê? A gente vai lá ver se a pessoa tem aquela experiência ou não e o tempo que ela vai demorar para aprender o que eu preciso que ela aprenda agora. Se alguma coisa que ela tem que aprender não é uma variável crítica para agora, eu posso deixar essa pessoa e vou ajudar ela a se desenvolver naquele caminho. Mas respondendo a sua pergunta, é exatamente nesse contexto. Assim, você tem um cenário onde os seus concorrentes, eles por algum motivo estão capturando
um mercado que é seu, porque você não teve ou não está com a velocidade de transformação interna adequada ou aprendendo o que tem que ser novo e implementando rápido. Só que no momento de restrição econômica, como você bem colocou, isso é um ganho de market share, né? Você perde mercado, porque Perde. não é que a pizza Perde está dinheiro. não é que a pizza está aumentando. Uhum. Então a pizza não está aumentando. Ela é do mesmo tamanho, Ela é do mesmo mas tamanho. tem gente abocanhando mais. A gente está abocanhando mais. Então esse processo ele dispara gatilhos de necessidade de avaliar esse contexto aí de quem faz o quê e se consegue ou não fazer o que tem que fazer. Como é que você considera hoje a situação do segmento do varejo? Em que estágio ele está? Ele está em que estágio de maturidade? Em que estágio ele está de maturidade de operação, e de eficiência e de até diagnóstico interno? Enfim, eu sei que grandes varejistas têm muitas empresas prestando consultoria para elas, fazendo uma série de diagnósticos, oferecendo muita informação, dados, né? Dados são muito importantes, dados de mercado, inteligência, esse tipo de coisa. Mas como é que você avalia hoje, em termos de capital humano de alto nível, o varejo brasileiro hoje? O varejo, vamos pegar depois do Covid para cá, talvez seja o setor que mais sofreu transformação, né? Enquanto fatores externos e fatores internos, né? E o próprio comportamento do consumidor e como é que você hiperpersonaliza aquela experiência, né, do consumidor. Então, assim, estou dizendo que tudo é novo. Tudo é novo e não é que você tem muitos lugares que estão na fronteira daquele conhecimento ao ponto de você ter uma formação em escala de executivos. Então, está todo mundo, de alguma forma, aprendendo tudo o que está transformando o varejo, alguns um pouco mais na frente, outros um pouco mais para trás, mas na prática você tem um processo ainda de aprendizado, de amadurecimento do que tudo de novidade vai impactar e como é que vai se jogar o jogo do varejo. Mas, dito isso, sim, você tem pessoas formadas no setor, que são pessoas muito boas em entender a mecânica, vamos dizer, brick and mortar, que chama, né? Que é a mecânica da loja física, de como é que ela opera. Já é uma coisa bastante madura nos processos hoje de varejo, na grande maioria, a omnicanalidade, conhecer o cliente no momento de compra online, ou conhecer o cliente quando ele está na loja. Então você já tem um avanço bastante importante nos últimos anos de como é que a tecnologia ajudou a colocar o cliente no centro. Alguns lugares eles estão um pouco mais atrasados em implementar tudo isso, e outros um pouco mais avançados, e ainda veio o AI no meio do caminho, Eu né? ia falar isso. Então, na hora que tá todo mundo começando a entender ali um pouco já dos finalmente, veio o AI agora, e aí você muda tudo de novo, né? Como é que é o modelo de atendimento, como é que eu consigo ser mais eficiente, mais produtivo, como é que eu não disparo 50 campanhas para a mesma pessoa. Então você tem hoje, você recebe telefonema de empresas que você já é cliente oferecendo para ser cliente, né? Então tudo isso vai mudando ao longo do tempo, tem um desafio de dados brutal, mas ele muda para conseguir. Aí chegou de novo para dar mais uma chacoalhada aí. Mas existem pessoas boas, tá? O Brasil ele é um lugar, como o território é grande, o desafio de logística é enorme, as redes são redes ora regionais fortes, ora redes nacionais. Há pouca concentração no Brasil. Você exige, né, uma atuação diferente de outros países, e o brasileiro ele consegue atuar muito bem no setor. Assim, são setores que é um setor em que a gente tem uma amostra qualificada de pessoas. Agora, aquilo que é novo para todo mundo tem que aprender. Você vai testar um pouco a capacidade de aprender que a pessoa tem, como é que ela se conecta com o que é novo. Mas, enfim, tem gente boa assim aí por aí para poder resolver problema bom. Legal. Vocês resolvem problemas cujo ponto de partida é um diagnóstico, seja por fatores externos ou fator interno. E também tem casos específicos que acabam acontecendo na esteira de um grande acontecimento, de um grande escândalo, de um grande problema ligado à reputação, esse tipo de coisa. E vocês atuaram num desses casos, por exemplo. Isso foi desafiador? De novo, né? Existem vários fatores que fazem com que a gente seja chamado. Sim, a crise é um desses fatores. A crise é um deles. Então você tem, às vezes, o que você falou antes, né? Um concorrente na sua frente, você sabe que você vai perder capacidade de investimento, vai perder lucro, porque alguém disparando vai pegar o seu mercado, você tem que reagir àquilo. Uma sucessão familiar, você tem vários motivos que disparam gatilhos de mudança de quadro executivo. Quando uma companhia entra numa crise extrema, aí, esse de repente é o mais clássico, né? Aí não tem nem que pensar. Todo mundo. A boa notícia é que vai de uma vez só, né? Porque é sofrido para a empresa quando vai... Maquiavel, né? Dizia, né?
Faça vai o de uma bem vez aos só. poucos e o mal De de uma uma vez só só. vez. É. Então acho que vai de uma vez só e sempre tentando preservar o conhecimento, preservar, porque o difícil é você conseguir atuar numa transformação, preservando o conhecimento que é importante, separando o joio do trigo, né? Uhum. E conseguir colocar ali quem de fato vai significar ou a transformação e ou a transformação já com a próxima perna da companhia no que diz respeito ao modelo de negócio novo dela. Então, quando acontece esse tipo de caso, para a gente é um desafio, sim, porque lembra, o nosso desafio não é só avaliar, né? O nosso desafio também é apresentar e atrair, né? Então, eu falo que a gente E acho que também nessa esteira precisa dar resultado, né? tem A que sua dar escolha precisa resultado, ser certeira. tem que ser super certeira É. e você lida com poucos que viveram tudo isso, né? Então, existe um desafio que eu sempre falo: se você vai contratar um headhunter, você tem que olhar para aquele headhunter e falar assim: esse headhunter consegue atrair quem eu vou precisar? Porque existem pessoas que estão bem e não querem. Então, como é que você consegue mostrar para essa pessoa que aquele passo pode ser bom e importante para a carreira, para a fase da vida que ela está? Então, tem um desafio que é o desafio não só de chegar da pessoa, depois avaliar a pessoa para ver se vai dar certo, mas tem o atrair a pessoa. E não é só pagar mais, né? Então, não é só um componente de, me oferece mais que eu vou. Não, não é assim. Quem tá bem, tá bem. E tem uma hora que não é mais isso, né? É com quem eu vou trabalhar, qual é o legado que eu vou deixar, qual é o tipo de projeto, o que se quer para frente, vou poder montar ou não vou poder montar meu time. Então, tudo isso vai virando também um objeto de como é que você apresenta o projeto para o executivo. Uhum. E aí você tem, em situações extremas, uma necessidade muito maior de estar muito preparado para conseguir fazer essa abordagem, porque às vezes o que se vê não é necessariamente o que está por trás, né? Então você tem todo um contexto que tem que apresentar diferente de quem está lá dentro e sabe o que está acontecendo. Então o desafio de situações extremas de seleção, ele muda um pouco a ênfase para eu vou ter poucos para atrair, porque muitos vão falar que não querem. Entendi. Você fez algum tipo de curso para se tornar um headhunter? A gente teve sim uma formação, a Flow, que é a nossa trajetória, né? O nosso desafio foi esse. O Headhunter, por natureza, quando você compara o que é a formação de um Headhunter no mundo, Uhum. tem algumas trajetórias. Ou a pessoa veio de recursos humanos e tem essa linha um pouco mais humana da história, ou a pessoa acabou que veio de um cargo executivo, foi um ex-CEO, foi um ex, ou uma ex-CFO, enfim, algum cargo executivo no setor, e aí a pessoa vai para uma segunda carreira, que é como é que ela ajuda, assessora essas companhias a decidirem melhor os seus desafios de pessoas. Lá na Flow, o que a gente, mas mesmo assim você vê que é tudo um pouco da pessoa, não tem uma escola de como é que você, o que você aprende para ser um headhunter. É muito feeling também? A gente tentou tirar a palavra feeling do jogo, a gente criou uma Eu metodologia. ia falar, deve ter métrica, né? Tem o método, porque Ah, o feeling, o que é o feeling, né? É alguma opinião que você solta em cima de uma experiência que você teve antes. Ela pode ser organizada ou não organizada, né? Mas enfim, você acaba caindo inevitavelmente em vários vieses, ou acaba que você tem dificuldade de explicar o porquê que você está recomendando aquilo. A partir do momento em que você cria e organiza quais são os blocos que deveriam te assessorar para recomendar de maneira segura uma mudança de um executivo, de uma estrutura para uma empresa, a gente criou na Flow uma metodologia que assessora o headhunter, assessora o cliente a entender o que está por trás, quais são os principais blocos daquela decisão e tomar uma decisão mais consciente. Esse foi a nossa formação para ser headhunter que você perguntou. Foi essa, a gente criou uma escola onde a gente consegue organizar esses critérios que fazem desde parte de temas de negócio até parte de temas mais humanos. O que está no jogo quando você avalia uma pessoa ou quando você recomenda alguma coisa. Então, sim, tem uma formação para chegar lá. vocês começaram já nesse recorte? Não, a gente vai atuar em empresa grande, decidindo quem vai ser substituído no board, ou vocês começaram atendendo todo mundo e depois esse recorte foi mudando, a cara da empresa foi se alterando. Como é que foi isso? A gente cresceu ao longo do tempo. Tá. Não no limite de ser muito para a base, sempre foi no meio executivo, mas a evolução da companhia ela se deu ao longo da nossa capacidade de construir os processos e aprender com eles. E é cerca de 10 anos atrás que a gente conseguiu de fato estar mais posicionado para esses movimentos mais críticos, né? E nas companhias maiores. E Mas é quem. uma jornada. Ah, Como é que eu enxergo isso?
o mercado, ele não é uma prateleira em que você vai lá e pega o que quer, né? Na verdade, ele está te avaliando para ver se você tem condição de resolver o problema dele. Então, o repertório que você tem, a forma como você organiza, a sua reputação, isso não nasce da noite para o dia e você constrói isso com muita entrega e muita seriedade e muita credibilidade. Então, não vem fácil, vai fácil. É importante você conseguir entender que não é nunca uma escolha de atuação, né? É uma escolha de conhecimento. Vão comprar você pela capacidade de você transmitir um conhecimento, uma segurança que você vai resolver aquele problema. Perfeito. Então, isso é eterno, eternamente aprendendo e evoluindo. Legal, mas aparentemente vocês ficaram grandes, né? Porque são Deu certo. Deu certo. Deu certo, mas falta muita coisa para fazer ainda. Sempre, nunca acabou, Não, é infinito, nunca é o fim, né? É O fim é o fim da vida, né? A jornada tem que ser boa, né? Não é um clichê, não, mas é aprender a encarar os problemas e as oportunidades com alegria, né? Com leveza, acho que daí vai. Legal. Passando para o momento atual, uma pesquisa da Gartner revelou que 56% dos executivos de alto escalão provavelmente deixarão seus cargos nos próximos 2 anos, enquanto 27% devem sair em até 6 meses. O que isso diz para você? Não, é isso. Os ciclos de transformação das empresas, quando você tem um ambiente estressado, né? Então, taxa de juros alta, poder de compra que não cresceu, a inflação no mundo inteiro, né? A inflação no mundo inteiro ainda alta, caindo, tal, mas ainda alta. Em alguns lugares, sim. Você tem uma transformação bastante forte, assim, da forma em como a economia ainda opera depois da pandemia. E você tem uma transformação bastante importante no que as pessoas preferem fazer com o dinheiro delas. Então, você está disputando o tempo inteiro aquele recurso. Então, tem uma coisa nova aqui no Brasil, que são as bets, por exemplo. Então, isso começou a consumir um recurso importante que as pessoas faziam outras coisas. Agora tem gente que está usando esse lazer, né? Vamos chamar assim. O varejo tem perdido bastante. Para dar um exemplo de o que são variáveis. Então, e nós estamos falando de algumas aqui, entrou o AI agora, daqui a pouco vai entrar alguma coisa nova. Então, os ciclos são muito curtos e os ataques são o tempo inteiro, quando você fala de economias livres, que tem negócios livres, né? Então, o turnover ele é um resultado desse processo, né? Um resultado de como é que você consegue fazer com que o desempenho esteja presente na empresa, a capacidade dela se reinventar e corrigir rápido rotas para poder atacar essas várias frentes e ficar de pé e ser perpétua, e como é que essas pessoas-chave se movimentam para isso. Então, existe uma tendência a você ter a troca de pessoas como um dos movimentos para mudar, às vezes, algumas coisas que, por algum motivo, os acionistas acham que não está mudando. Então, ele é alto. E ele está alto porque está estressado. Tá, Tem muita de coisa acontecendo. 2011 para cá, eu sei que a gente teve período pandêmico e pós-pandêmico, enfim, muita coisa se alterou no mercado como um todo, mas dá para você fazer algum tipo de avaliação sobre comportamento dos executivos? Eu não vou falar da base, porque o nosso foco aqui é falar realmente de executivos se levam, mas você nota algum tipo de mudança, transformação de comportamento dessas pessoas de alto escalão? Ou seja, antes esse cara tinha mais apego ao emprego, olhando do ponto de vista dele, não do ponto de vista da sua empresa, tentando fazer alguma alteração ali no quadro, né? Algum diagnóstico, trazendo algum remédio ali para corrigir alguma rota. Você nota que está mais difícil reter esse cara? Eu não acho que é por uma questão de mudança de comportamento. Eu acho que é mais difícil reter as pessoas porque a gente ainda tem no Brasil uma estruturação em torno do papel daquele executivo, às vezes não tão clara. Então, um executivo, quando ele é contratado nesse nível, ele entra com um mandato, certo? Só que se esse mandato não é bem organizado, se ele não tem autonomia, autoridade, alçada, enfim, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil dele realizar. Nessa que ficou um pouco mais difícil de realizar, quando as pessoas estão numa certa fase da vida, elas não vão investir o tempo para alguma coisa que eles já viram por experiência que não vai dar certo porque tem alguma trava lá que ele não vai conseguir mexer. Aí você fica com essa pessoa, mas ela fica mais aberta a oportunidades em que ela consegue organizar melhor essas alavancas. Então a retenção ela é difícil, porque quem tem esse nível e quem é bom tem
emprego ou projeto quase que quando que quer, né? Então, se por algum motivo ali essa conjuntura de fatores ela desalinha, o que você tem que tomar cuidado é avaliar se a pessoa está desistindo, se ela não tem a resiliência de fazer aquilo mudar, ou se de fato aquele contexto que ela tá já tentou mudar e não vai conseguir, daí ela tem que mudar mesmo. Então essa retenção ela acaba virando um pouco mais complexa porque tem ofertas para as pessoas boas. Então ela tem ela não é o prata da casa, né, que ficou ali a vida inteira. Depois de uma certa fase, as pessoas são pessoas de mercado, então tem que tomar um pouco de cuidado para conseguir reter e avaliar, mas eu não acho que é um comportamento, não. Eu acho que é uma relação de oferta e demanda. Como ela tem oferta para poder mudar, se alguma coisa começar a entrar numa linha mais esquisita que ele não vai conseguir realizar, ele troca. Perfeito. Agora um levantamento da própria Flow. Vocês divulgaram uma pesquisa que mostrou que 32,4% das 102 principais companhias de varejo do país realizaram ao menos uma troca de CEO entre 2001 e 2025. Que análise dá para fazer sobre isso? Tá dentro mais ou menos desse contexto. Dentro disso, você tem vários componentes aí, né? Então você tem companhias abertas, você tem companhias familiares, você tem companhias multinacionais, né, que têm operações fora do Brasil, em que elas têm subsidiária importantes aqui no Brasil. Você tem vários eventos de transformação que aconteceram, troca de controle, você teve eventos, né, de private equity que saíram das empresas e venderam para outros players. Sim. E todos os fatores externos que a gente já comentou. Então, essas trocas, elas se dão muito porque trocou o controle, trocou o controle. Trocou o controle. Trocou a gestão. Tem que trocar a gestão. 2, uma empresa familiar passando por um processo de transformação em que ela quer ter uma gestão de alguém profissional, não no sentido de que os familiares não são profissionais, eu sou meio contra isso. Eu acho que ela quer ter ali um tipo de governança em que ela quer testar um modelo onde você não tem necessariamente nenhum executivo da família atuando diretamente na empresa, porque parece que não. Tá acontecendo muito isso. Tá, porque tem um movimento interessante que é as pessoas começarem a aprender que o que move o jogo é o accountability, que chama, né? Então é você conseguir delegar poderes e causa e consequência para quem tá no comando, e quando é da família, não vai ser o mesmo tipo de cobrança do que quando você tem uma pessoa que, ou pela trajetória, ou porque não é da família, tem uma meta clara para entregar aquilo, né? Então, você tira um pouco dessa situação do peso da do família. peso da família, não pela família. Agora, tem executivos familiares que são presidentes de empresa, diretores de empresa maravilhosos, mas que conseguiram entrar num plano de serem profissionais e são cobrados como Igualmente. se fossem executivos, né? Sim. Acho que aqui que tem um ponto. Mas as trocas, elas são por isso. Então, você tem vários elementos que eles ativam as trocas. E aí, como a gente no Brasil ainda tem um processo em que a formação das pessoas não é uma formação organizada em escala feita por várias empresas, quanto mais você vai para cima, menos gente você tem, né? Então você fica por muito tempo com os mesmos. Então você deve ter essa sensação de que é sempre os mesmos que saem na notícia, né? Fulano de tal virou CEO de lá, fulano de tal virou CFO daqui, fulano de tal fez não sei o quê. Então esse efeito é porque demora para formar e a gente tem um processo de formação que, enfim, não é um processo em escala, né? Então você fica sempre disputando pelos mesmos, a não ser que alguém em algum momento dê a chance pro segundo. É isso que eu ia falar. Eu acho que tá assim, lá dentro tudo bem, e a ele gente acessa aquela posição. pode não ter formação em escala, mas a gente tem ótimas universidades aqui. Com certeza. Tem outras pessoas também que estão estudando lá fora e que estão chegando. Você não acha que tem uma resistência também do mercado a novidades? Não, de novo, eu sou muito exposto a ambientes em que tem alguma coisa crítica de resultado na mesa, né? Então a variável é sempre essa. Eu vou colocar alguém com potencial, ou seja, a pessoa é ótima, aprende rápido, já entregou um monte de coisa nos níveis, nas passagens que ela teve aqui, mas este problema ela nunca resolveu sozinha. Eu posso correr o risco ou não de esperar ela aprender a fazer isso aqui, ou eu vou pegar alguém que já fez. Então, dependendo da criticidade, você acaba ficando um pouco preso nisso. Mas tem vezes que você avalia e vê que não tem, ou você simplesmente olha e fala, não, isso aqui é uma variável que eu prefiro alguém de dentro pegar do que trazer alguém de fora, ou alguém de fora que eu vou oferecer uma promoção porque eu acho que o fator motivação vai ser melhor do que o fator experiência. Então, são coisas muito estruturadas que tem que avaliar. É uma questão de qual gap, qual risco eu vou comprar. Mas os movimentos recentes tiveram muitas pessoas que subiram, né? De dentro. De dentro ou pessoas de fora que viraram num cargo maior. Mas se você for fazer uma análise aí, você tem bastante gente que foi avaliada como não vou apostar no de dentro.
Você pegar os últimos 2, 3 anos, teve bastante movimento de fora, mas acho que pela primeira vez a gente teve uma ascensão de bastante gente de dentro, assim, Eu de tenho maneira mais notado estruturada. isso. Eu acho que muito ligado também ao compromisso com a governança e com o comprometimento com o time que já está lá desenvolvendo há bastante tempo, né? É o risco, é o Ah, risco. Promover alguém de dentro vai representar mais ou menos risco para esse momento do que trazer alguém de fora. a pessoa já está com a Já cultura, já, conhece, já né? sabe a companhia, É, conhece o negócio, é. sabe o que tem que ser feito. Então vamos dar para essa pessoa um mandato claro de fazer e autoridade para fazer, do que trazer alguém que vai ter que aprender e de repente perder um pouco do quem sabe aqui dentro. Então é tudo uma questão de risco. É avaliação de risco. Quando vocês vão até as empresas para fazer um diagnóstico e notam que realmente as metas não estão sendo cumpridas, ainda tem empresa que não tem cumprimento de método, não tem um método para avaliação de meta? Tem isso ainda? Tem muito, É, tem bastante. isso é um grande problema. Porque na hora de dar um feedback, você não tem ali uma metrificação da coisa, né? É meio Sim. que você fez, você não fez. Às vezes é o achômetro do cara, às vezes é peguei implicância, não gosto mais dela. Enfim, tem muito isso. Tem bastante disso ainda. Isso é meio antiprofissional, eu vejo. Eu colocaria assim, que é uma relação que, de repente, uma empresa que privilegia a relação de confiança, privilegia uma relação mais de entrega em cima de outros critérios do que os critérios quantitativos. Isso é um cacuete de algum segmento específico ou tem em todo Não, lugar? é generalizado. Eu acho que ele tem mais a ver com a fase da empresa. Então, o que acontece é que se você for escrever a história da companhia, ela nasceu uma startup e ela vai lá virar uma corporation com capital pulverizado. Então, nessa jornada, você tem sócios que fundaram, que saem do dia a dia, você tem gente que confiou naquilo e acreditou naquela ideia e começou a companhia junto. Aí a companhia cresce numa velocidade mais rápida do que as pessoas conseguem evoluir essas competências. Ou tem um conhecimento de fora que eu tenho que trazer. Aí você traz uma camada de diretoria para aquela empresa. Aí daquela camada de diretoria, de repente a empresa não usou um critério mais profissional para selecionar, usou um critério mais, passado ou relacional, aí erra. Aí nessa que erra. Então, assim, quando que você nessa jornada vai implementar um modelo de avaliação de desempenho mais profissional? Vocês fazem isso? Aonde a sua relação, a gente não implementa o modelo. A gente ajuda no processo de avaliação, recomenda, claro, coisas e modelos e propostas, mas a gente faz um trabalho mais de curadoria da avaliação. E ajuda no processo de entender se aquela avaliação está de fato isenta e se todos os elementos que deveriam pertencer ao feedback estão lá. É muito legal esse ponto, porque tem consultorias super sérias e bastante capazes de fazer o processo desde construção da meta, de construção dos comportamentos esperados, tal, da cultura. Tem consultorias que fazem mesmo o modelo ali tem até sistemas, né, que organizam os feedbacks, avaliação e tal. Mas a gente ocupa um espaço no mercado de tentar assessorar um pouco na organização do que vai ser usado para fazer a avaliação em uma curadoria externa para isso ser isento. E a gente tem uma coisa legal, como a gente conhece mercado, eu não estou preso na companhia, né? Eu estou o tempo inteiro falando com o executivo e com a empresa, eu consigo não só ajudar nessa avaliação para trás, para curar as informações e dar o feedback preciso, como nesse feedback eu já consigo organizar o que a empresa espera para frente. Então, porque esse que é o problema. O problema é quando você chega no final do ano, você dá um feedback para trás, já tem uma estratégia nova sendo montada e você não necessariamente organiza para frente o que a pessoa tem que fazer. Então, se a pessoa entra com gap, ela já entra com gap do para trás, e aumenta o gap porque a estratégia ou a necessidade para frente é maior ainda. E ela não sabe como fazer. E não sabe nem o que tem que fazer. Não é nem questão de saber o como. Ela, às vezes não falaram nem o que é direito. Não está desdobrado para a cadeira dela, para a função dela, aquele objetivo. Está uma meta macro nova. Mas aí é injusto, né, com o profissional. É um desconhecimento, né? Então a gente ajuda a organizar essa avaliação para trás e conectar com para frente e conseguir fazer com que as pessoas entrem num processo de execução mais alinhado. Então, mas enfim, existem empresas que não têm modelo de avaliação e é difícil implementar. Qual é o maior defeito dos profissionais de alto escalão? Que pergunta, hein? Maior defeito. Olha, eu acho assim que você tem as empresas grandes, elas acabam que você entender bem o que tem que ser feito. Então, esse processo de você alinhar bem entre todos os conselheiros, entender bem a organização do que se espera da expectativa dos acionistas,
É você conseguir compreender e organizar o que se espera do seu papel quando as companhias têm uma situação de governança com múltiplos stakeholders. Eu não diria que é um defeito, mas eu acho que é uma coisa que deveriam ter um pouco mais de atenção. Porque é complexo, não é trivial e às vezes, de repente, fica entre linhas em vez de estar bem organizado o que se espera daquela pessoa. Isso é uma coisa. A outra coisa é, nas mesmas companhias, você tem diretores ou vice-presidentes que são super experientes e grandes de baixo, né? Eu acho que mais do que falar de um defeito da pessoa, é tentar fazer com que isso aqui não vire silos e que você consiga de fato organizar uma companhia que entregue o valor para o cliente, né? Que entregue o produto dela. E aí cada área tem o seu papel. Então, tentar fazer com que essa jornada seja uma jornada menos sobre áreas e mais sobre o que é o processo, o que é o produto que nós temos que entregar como um time, eu acho que também é uma outra agenda que eles deveriam ter um pouco mais de cuidado. E por último, não deixar a ponta lá isolada na ponta, sabe? Ficar no escritório. Eu acho que esse executivo, eles têm que entender que eles estão ali para fazer alguma coisa para a ponta, né? Eles servem a ponta, né? Então essa ponta tem que performar e tem que receber condição e tem que receber incentivo e tem que receber tudo para que você consiga ver ela sendo na prática o que se desenhou num PowerPoint no escritório. Então você está Então querendo... esse descascateamento da entrega da operação é importante que eles também tomem cuidado. Não é um defeito, mas tem que tomar cuidado para você não ficar muito puxado por uma agenda interna e esquecer do negócio lá na ponta. Você escapou, hein? Hã? Escapou. Porque, na verdade, o que você disse você disse que o defeito não está no profissional, mas está nos processos. Então, esse seria um gargalo, de repente, uma fraqueza das empresas. A gente não vai generalizar, obviamente, mas pela sua experiência, essa falta de processos, essa falta de alinhamento, essa falta de repente, comunicação, planejamento, estratégia, muitas vezes uma dor da empresa que ela vai acabar sentindo na ponta, ela vai acabar sentindo ali, não no back-office, mas na frente do balcão de fato, nos resultados financeiros, nas vendas, na falta de eficiência, nas falhas de processos operacionais. É por aí? Mas lembra que tudo no fim do dia cai para alguém fazer. Então eu não estou tirando a responsabilidade do executivo. O que eu estou falando é que, sim, os problemas são esses, e esse executivo tem que saber perceber e resolver esses problemas. Então, o defeito é exatamente a não conexão entre a estratégia, os processos e a ponta, mas que, de alguma forma, esses executivos têm que conseguir orquestrar, organizar para que não seja um problema. Então, é responsabilidade deles fazer isso. Agora, se você não para fazer, ou se alguém não puxa essa agenda, o que vai acontecer? É o turnover. Então, você vai ficar o tempo inteiro insatisfeito com quem chega. É feliz com quem chega e depois de um ano não serve mais. Por quê? Porque, de alguma forma, não é mais a pessoa sozinha, né? Nós temos que entender melhor quem é que nós precisamos e o que ela tem que mexer. Então, essa combinação entre o que eu dedico de tempo para organizar o processo, o que eu dedico de tempo para poder operar e fazer as agendas para frente, é esse ciclo de negócio que os executivos têm que performar. Então não é um defeito, mas é um ponto de atenção, cuidado para não achar que roda. Porque pode ser que muitas vezes o problema não roda e tem que reconhecer e mexer nisso. E aí você também acaba falando com as empresas. É claro que você acaba tendo um relacionamento. Você me contou aqui de bastidor os nomes dos clientes de vocês, são players dos mais importantes aí do país em segmentos diversos, não só do varejo. Quando você identifica que essa falha pode não estar ligada à pessoa, mas em si aos processos que estão mal definidos, você também coloca isso na mesa? Olha, cara, não adianta trocar, porque na verdade você precisa corrigir isso aqui. Sim. Você vai colocar um executivo novo aqui, o cara vai se sentir perdido, o seu turnover vai aumentar e o cara vai sair. Exatamente. Não tem jeito. Tem horas que não tem jeito. Então, quando que não tem jeito? Não tem jeito quando você enxerga um problema de governança. Sim. Esse é o maior, né? Essa proposta ela vem muito em situações onde entre os acionistas existe ainda uma falta de alinhamento do que se espera do management.
Então, nesse contexto, você tenta, através da construção do perfil que eu te expliquei antes, do contexto que a gente trabalha, organizar o que é o escopo e as principais agendas do executivo. Mas se por algum motivo você vê que aquilo ali tem um desalinhamento muito grande, é melhor parar e falar, olha, arruma aí o que vocês querem da empresa, para depois vocês conseguirem melhor determinar o que é o perfil executivo. Porque um caso extremo, um CEO, ele não vai conseguir, e não é papel dele arrumar a governança, arrumar o conflito, arrumar a estratégia para cima. Ele pode propor, mas se existe uma falta de interesse, uma falta de desalinhamento na empresa em cima, ele não é o papel dele arrumar aquilo ali, né? Ele tem que operar o que essas pessoas combinam como em prol do negócio. Então, vou dar um exemplo prático. Imagina que você tem 2 acionistas numa empresa. Um acionista, por qualquer motivo, é um acionista que enxerga aquela companhia como um ativo de longo prazo. Eu quero que essa companhia fique perpétua, eu quero ficar com o ativo no longo prazo, que ela seja geradora de lucro, geradora de caixa. E um outro acionista é um acionista que enxerga ela como uma oportunidade de trade, né? Então, eu entrei aqui porque a ação está baixa, eu quero que essa ação se valorize e vou sair na hora que ela valorizar. Então, na hora que você fala, tudo bem, ele sai quando ele quiser, o outro fica se quiser. Só que não, né? Porque na hora que você desdobra isso pro executivo, tá bom, mas que investimentos que eu faço? Porque eu tenho um investimento que eu vou precisar atender interesse de quem? Eu tenho R$ 1 bilhão de investimento para fazer. Eu faço investimento em coisas que vão dar resultado agora, ou eu planto sementinhas para daqui 7, 8 anos aquilo poder virar um retorno sobre o capital e um lucro maior. A gente tem um conflito. Tem um conflito. Aí a culpa do executivo que não soube alinhar os acionistas, não é. Né? Ele pode propor estratégias, mas se os acionistas não conseguem ali entender o que cada um quer do ativo e como isso não está desdobrado, por que é o mandato do executivo, como prioridade, não quer dizer que a pessoa não vai contribuir, não vai propor. Eu até acho que a gente tem uma confusão de governança no Brasil, né? Na minha cabeça, para mim, o CEO é o CEO, né? Então, o CEO, ele ele propõe, ele monta a estratégia. Monta que recursos que precisa, monta o plano de negócio, ele vai lá e delibera, aprova isso com os acionistas, com o conselho de administração. Mas você vê em muitos casos que o conselho, ele opera como o criador da estratégia, né? O conselho. Ou quem sabe para onde vai. Aí o que acontece? Você nessa hora tem um CEO que não é um CEO, é um COO, ele vai operar o que foi mandatado. Aí o que é a consequência disso? Se por algum motivo não der certo, ele pode falar, não, olha, não deixaram fazer o que eu queria, vocês que falaram para fazer o que era para ser feito, não achava que era esse caminho. Então você começa a criar toda uma distorção de accountability, que no Brasil é bem comum. Mas não precisa ser tão assim radical, dá para ser coletivo, mas você tem que deixar bem combinado qual que é o papel de cada um e quem é que tem que fazer o quê e quem é que vai ter causa e consequência daquilo, pros dois lados, pro bom e pro não tão bom. Então esse conflito aqui de mandato é um super importante que a gente vê bastante. Então sim, tem situações em que você para e fala, olha, não está redondo aqui o que essa pessoa vai fazer. Se você trouxer alguém achando que ele vai resolver esse conflito, não vai resolver. Você vai contratar ou a pessoa vai entrar e sair ou nem vai vir. Esse é o de CEO mais clássico. Mas você tem nas caixas também, então de baixo, né? Então pega lá de um CFO, por exemplo. Então esse mesmo cenário tem uma dívida. E essa dívida é uma dívida que está custando uma grana brutal aí do resultado da operação da companhia e coibindo com que eu faça investimentos de bilhão que eu quero, porque eu tenho que pagar a dívida para fazer investimento. Juros altos, etc. Juros altos e tal. Aí um fala lá, não, eu quero alguém que resolva a dívida, que troque a dívida por uma dívida de longo prazo, ou que pegue um recurso e quite a dívida, qualquer coisa. O outro fala, não, imagina, faz parte do negócio, vamos carregar isso aí e achar outras alavancas para fazer com que ela fique menor, os juros vai cair daqui a pouco ou não, tal. Então, o que eu procuro? Eu procuro alguém para fazer o quê? Eu procuro alguém que sabe ou não sabe, o que eu falo para a pessoa? Então você tem vários dobramentos. E aí eu estou em pontos bem fáceis de você enxergar. Sim. Mas imagina que, por exemplo, em RH, você falou de avaliação de desempenho. Vamos trazer um VP de RH para poder implementar um modelo de avaliação de desempenho, porque eu estou cansado de chegar no fim do ano e decidir o bônus de maneira subjetiva. Eu quero que as pessoas tenham alguma coisa para bater e seja claro quem fez e quem não fez. Tá bom. Aí a gente vai lá e não pergunta mais, né? Vai lá e sai da reunião, tá bom, entendi, vai embora. Aí vai lá com o pedido embaixo do braço, que é o tirar pedido que a gente fala, não pode tirar pedido. Se você não mergulha nisso, na hora que você não pega as nuances, as entrelinhas, essa pessoa de RH vai entrar, mas ele tem que explicar pro acionista, né, ou pro CEO, olha, a turma aqui que está há muito tempo de casa nunca passou por isso. Aí vai chegar no fim do ano, vai ter uma meta bem clara lá e tem um processo de evolução da meta. A meta pode estar errada.
Mas de acordo com a fome que você vai para isso, vai ter alguém que você sempre pagou bônus de maneira subjetiva que não vai receber. Se você der bypass no modelo e falar assim, não, É assim mesmo. é assim, faz aí, É. não acontece a transformação que você quer. Se você for É. duro demais, a pessoa pede Você demissão e nunca vai vai embora. deixar todo mundo feliz. Como é que funciona? É. Então, de novo, aí um acionista fala que tudo bem, vamos fazer assim, é o que eu quero, o outro fala que não pode, né? Acho que depende do Confiança momento tem da valor. empresa. Se a empresa está num momento de transformação cultural, por exemplo, o caminho é esse. Mas Sempre dói. Dói. É. Então são sutilezas que às vezes você tem esse desdobramento do desalinhamento em que a gente propõe, olha, a vaga não está pronta para ser contratada, vamos discutir mais. Não é que a gente sai da mesa, a gente discute mais, a gente ajuda a mediar isso. Para poder contratar, né? Ou tem vezes que não, olha, não é um desafio de pessoas que você tem. Você tem outro tipo de desafio e vai resolver de outro jeito, depois liga. Entendi. Então tem uma rede de parceiros legal também, assim, não parceiros que a gente tenha nenhum tipo de, vamos dizer, não é uma holding que tem outros produtos, outros serviços, não tem nenhuma troca de remuneração, a gente não faz isso, mas você tem pessoas que você confia que sabem resolver aquele problema. A gente fala, ó, não é comigo não, você tem que primeiro falar com fulano, ou vai falar com a fulana aqui quando de repente, sei lá, qualquer outro tipo de assunto, e aí faz o projeto que tem que fazer, depois quando estiver pronto, a gente pode participar. Tem vezes que é concomitante. Eu estou com um caso agora muito legal, uma empresa que claramente ela precisa dar uma parada técnica para entender a estratégia dela para frente. Ela abriu várias frentes, algumas deram certo, outras não deram certo, e aí você tem um início de uma rotatividade acontecendo porque começou a se contratar pessoas pelo passado, mas não se conectou aquelas agendas com a estratégia. Aí a gente entrou para fazer o trabalho de definir os escopos, de ajudar a definir o escopo, de fazer a avaliação das pessoas, de definir se o sistema de incentivo, de autoridade, accountability, governança, estruturar tudo bonitinho lá, os rituais. Isso aqui, a gente entrou para fazer isso e algumas vagas já que estão abertas, mas no meio do caminho, qual é a estratégia? Porque isso aqui vai cair para cadeira, né? Eu preciso fazer uma estratégia. A gente até estava discutindo ontem, então uma das estratégias possíveis é que eles querem criar uma categoria de produto nova. Quero criar um novo negócio. Tá. Então, na cadeira de marketing, eu vou ter que colocar lá, ou não, se o diretor de marketing já teve a experiência de lançar uma marca que não existia. Porque é o que vai ter que fazer. Então você está atrás dessa pessoa. Não, estou atrás da pessoa, eu vou ter que avaliar de quem está lá sabe fazer isso, Tá né? bom. Mas se não tem a estratégia do produto novo, Você não consegue nem saber eu quem não você consigo vai... saber. Aí a recomendação foi, não, contrata a consultoria de estratégia, na paralela, vai definindo melhor aqui qual que é o seu plano de negócio, a gente vai participar de alguns fóruns, Interessante. aí porque eu consigo vocês... dobrar para cá o que vai ser, que vai ser que cada um tem que fazer, entendeu? Você tá super dentro dos negócios. Não. É legal isso. Não pode perguntar quanto é que as pessoas ganham. Não, a gente sabe que... Tô brincando. Não, tem pesquisa sobre isso. Sim. Tem, o pessoal sabe quantos os presidentes de banco, qual é o salário deles. Tem uma outra consultoria aí, esqueci o nome, que divulga anualmente também qual é mais ou menos a faixa de salário dos CEOs, mas só CEOs. É que tem muita ação aí no meio. Tem que Não, tomar cuidado que às vezes tem não ação, é tem bônus, liquidez. Não, eu sei, tem uma série de variáveis aí, mas os salários são altos. Mas E- vale, viu? Tem muito Vale. risco. Esse é um lado da força que ninguém olha direito, né? Como é que a pessoa vira CEO? Tem muito risco. Como é que vira CEO? Nossa, é complexo, porque não tem uma trajetória formada para você ser um CEO, né? Sim, exato. Não De tem a repente, cadeira. e eu acho que as coisas estão se alterando de tal forma que hoje você tem um profissional de marketing virando CEO de empresa. Tem o financeiro e tem alguns Tem. casos do RH, a pessoa de Engenheiros, operações. enfim. Tem de tudo, mas não é pelo contexto de formação acadêmica e também não é pelo contexto de que tipo de vertical da empresa que ela cresceu. Então, tem executiva que cresceu de repente em marketing, ou cresceu em finanças, ou cresceu... E todos podem ser candidatos a virar CEO. O que vai determinar isso, de novo, como eu sempre puxo para isso, é na hora em que essa discussão estiver aberta, o que a empresa vai passar para frente. Então, você não vai colocar de CEO de uma companhia uma pessoa de marketing se ela está mega endividada e é um setor de capital intensivo. Não tem match. Que você faz, essa pessoa assim, não sabe. Então, tem que ter outro tipo de voz na liderança, né? Você fica procurando as pessoas no LinkedIn? Não só o LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta, mas Não, eu sei que você é um cara que tem Não, tem múltiplos vários. contatos, deve ter grupos de WhatsApp aí com nomes rodando, bastante deve ser coisa. super interessante, mas eu acho que para você trazer resultado para o seu cliente, você precisa achar a pessoa certa, né? tem que achar.
O desafio hoje em dia não é achar, mudou muito, tá? Qual é? O desafio, assim, antigamente, é muito, muito legal essa reflexão. Então, imagina algum tempo atrás, você falar pro seu chefe que você estava colocando seu currículo no mercado. Então, chefe, ó, eu vou começar a disparar meu currículo para todo mundo aí, mas só para todo mundo me conhecer, né? O que aconteceria? Como assim você está colocando seu currículo no mercado, né? Tá infeliz aqui? Se quer ir embora, vai embora, né? Aí agora pensa que todo mundo está com o currículo no mercado, né? No LinkedIn. Então, seu currículo está no mercado, e o seu chefe sabe, o dele também tá. Né? E tá todo mundo no tá jogo. Tudo bem, né? Então, olha como mudou a mecânica, né? De como você acessa e como você se mostra disponível. E o LinkedIn tem qual importância, assim, nível de importância, na sua opinião? Para isso, pro meu trabalho? Para o seu trabalho e para orientação geral de quem está nos assistindo aí, um profissional que está procurando emprego, uma pessoa que não sabe muito bem se posicionar no LinkedIn, o que significa o LinkedIn? Assim, pra gente lá, o LinkedIn é uma primeira manifestação do que foi a trajetória acadêmica e profissional da pessoa. Então, a gente olha como se fosse um currículo digital bem feito lá e tem que estar lá. Ele tem esse propósito. Então, como o meu processo é um pouco diferente, porque o meu processo é um processo em que, a partir daquela discussão de diagnóstico que a gente faz para entender o que são os desafios para a empresa, que eu te falei no começo, a gente parte para uma primeira reflexão de quais outras empresas passaram por isso e de onde é que eu vou tirar as pessoas. Tá. Então, o meu processo é menos um processo em que eu vou no mar aberto buscar pessoas através de palavras-chave. Eu vou em quem já viveu. Então, o meu algoritmo lá na Flow, ele traz para mim quais são as companhias que eu deveria acessar as pessoas. É um aquário que eu vou pescar. Eu não vou em rede de pesca. Eu vou no aquário. Aí, o LinkedIn ou outras ferramentas de exposição, elas têm um papel importante que, antes de falar com a pessoa, eu já consigo estudar o que ela fez, quem ela é, onde é que ela se expôs, já pego com quem ela trabalhou, já pego o que aconteceu com as companhias que ela passou. Então, quando eu ligo para a pessoa, é mais ou menos o que um consumidor faz antes de comprar alguma coisa no varejo, já estuda tudo e vai para a loja querendo saber. Antigamente, você ligava para descobrir o que a pessoa faz, né? Hoje eu descubro antes. Claro. Eu já ligo quase que para confirmar. Levanta a capivara inteira. Levanta tudo, já dá para confirmar se a pessoa fez de fato o que eu preciso, se falaram ali, se de fato a pessoa está afim, está motivada para um desafio novo. E vou mergulhar nessa avaliação. Então, as redes sociais, de maneira geral, elas dão acesso para a gente entender, não um comportamento, mas entender se o que eu estou procurando, de alguma forma, já está lá disponível nessas esferas. Quais foram as companhias que ela passou, o que aconteceu com as empresas, quais foram as pessoas que ela trabalhou e como é que ela manteve essas relações, e se tem gente boa ali que a gente conhece, que a gente pode até, de repente, ligar e pegar uma referência antes. E a trajetória da pessoa, se tem lógica, tem sentido, o que ela fez de passo a passo na carreira e como é que supostamente foram as decisões dela. A gente liga com esse dossiê pronto. Perfeito. Você acredita que os profissionais não estão sabendo se adequar a essas mudanças? Está faltando... A gente já falou também que muitas vezes o problema está em processos, está em escopo mal feito, enfim, está realmente no modelo no qual atua, na forma e na cultura da empresa. Mas você acha que existe alguma ponta aí de responsabilidade da parte dos C-Levels de não estar entendendo essas alterações e estarem falhando nos seus processos? Sim, com certeza. Acho que esse é o ponto. Porque você falou, a gente brincou um pouco aqui de remuneração, né? E eu falei de risco. O risco é esse, né? Aquela pessoa ela é bem remunerada porque ela não tem que ter um papel só de executar. Ela tem que ter um papel de conseguir decifrar o código da estratégia, né? E para onde que vai. Então, a tomada de decisão parte dessas pessoas. E sim, existe um eterno aprendizado de como é que você prediz, né? Como é que você faz um trabalho de predição de futuro. O que está acontecendo, quais são as variáveis que estão vindo e como é que eu vou me desdobrar para mexer nos seus processos para poder entregar aquilo. Então, essas camadas que vão desde coisas que você não controla até elementos que você controla dentro da empresa, elas estão em eterna mudança. Você acabou de fazer, começa outra. Então, é um eterno, vai para cima, vê o que está acontecendo, faz um diagnóstico, implementa e muda tudo lá para baixo. Aí, daqui a pouco, você tem que ir de novo. Então, é um ciclo que não para, né? E aí, você tem... às vezes, você erra, né?
ou erra, ou não compreendeu direito. Aí tem um pouco daquilo que você perguntou de defeito. Os executivos hoje em dia, eles não podem ser estrelas solitárias, né? Eles têm que buscar ouvir o time, ouvir as pessoas, ouvir a base, ouvir consultorias, ouvir o mercado financeiro, até conhecer e entender o que está acontecendo com os concorrentes. Claro, ler jornal, né, gente? Ler jornal, tudo, tem que ser muito aberto, né? Eu acho que hoje, mas você já vê uma safra de executivos diferente, eles não ficam trancados em sala, não é aquela coisa autoritária do, Acho que isso do super presidente, está mudando muito, as pessoas acho são muito que mais colaborativas, mais colegiadas. horizontalizou um pouco a coisa, né? É o coletivo, né? É. Porque o CEO, na verdade, ele é um grande orquestrador do que Sim. cada um tem de especialidade, né? Se ele tenta ocupar o espaço da especialidade de quem é o especialista, você de novo começa a jogar aquele jogo de accountability que eu falei, né? Mas o desafio é esse. Então, sim, as pessoas, elas têm gaps de desempenho porque elas não conseguem entender a estratégia ou elas escutaram, mas não ouviram, né? E de dentro ali, o que podia ser uma proposta de caminho para a companhia seguir. A tendência de M&A, reorganizações e special situations fazem parte do repertório de soluções de vocês. E exige perfis de executivos diferentes do tradicional. Sim. Que tipo de diferencial vocês estão vendo cada vez como mais requerida nesses casos? O que vocês olham com mais cuidado? Então você tem dois momentos de empresa, né? Você tem a empresa que já está ali naquela trajetória mais orgânica que a gente fala, de crescer e se ajustar de acordo com o que a gente descreveu até agora, que é essa coisa do desempenho orgânico, do como é que eu melhoro a minha produtividade, enfim, meu custo, o meu produto, a coisa toda. E você tem eventos que são eventos de aquisição ou de venda de ativo, né? Então, nessas horas, o que a gente faz, né? A gente consegue ajudar os compradores ou os vendedores, mas mais os compradores, a avaliar o que vai ser a estrutura da companhia nova. Quando duas empresas se juntam, ela vem com um organograma e com todo mundo que estava nas duas, né? Então, o que vai prevalecer? É a estratégia da A, é a estratégia da B, é a governança da A, é a governança da B, é o incentivo da A ou da B. A gente quase que ajuda a construir o que é o terceiro, o que é o fim disso, né? Então, tá bom, quando você pega isso aqui tudo e coloca em perspectiva o que vai ser essa coisa combinada, qual é o negócio da companhia, de onde vai vir o dinheiro dela, o que são os principais investimentos que vão acontecer, como é que você não mata um negócio ou outro porque juntou. Então a gente ajuda nesse processo de novo, organizar o organograma e as cadeiras. Sempre cai para isso, sempre cai para um processo de quem vai ficar, se quem vai ficar entrega o que eu preciso e a pessoa mais pronta. A palavra pronta é uma palavra muito forte no nosso contexto, né? Eu vou avaliar o nível de prontidão para alguma coisa. Então esse é um tipo de serviço, um tipo de atuação. O profissional que mexe com agendas inorgânicas, que mexe com agendas de fusão, aquisição, ou uma situação de um turnaround mais robusto, a cadeira é a mesma, mas os requisitos e o que está por trás das agendas são completamente diferentes de uma companhia que não está nessa fase. Então a gente avalia todos esses pré-requisitos com outro olhar. Eu avalio, essa pessoa sabe reconhecer ativos, porque daí não é mais operar, né? Além de operar, tem que entender qual que é a junção. Não, é técnico, né? Aí vai para uma linha mais de mergulhar lá dentro e entender quais são os componentes que estão naquela agenda que não são só o do dia a dia. Tem. Aí vai tudo, né? E aí até é legal porque o incentivo também muda, a motivação muda. Essas pessoas elas estão muito mais motivadas em fazer grandes negócios, vamos dizer assim, do que de operar alguma coisa grande para levar para outro patamar. Aí tem um modelo de incentivo é outro, o tipo de personalidade, perfil é outro, e por aí vai. Eu tenho mais duas perguntas para você. A primeira é: qual é o tipo de profissional ideal? Eu sei que é uma pergunta ampla, e eu sei que tem muitas variáveis, e eu sei que depende muito do contexto, e do momento da empresa, e daquilo que o cliente está te pedindo. Mas, na sua visão de headhunter, qual é o profissional ideal? É a pessoa que aprende, é a pessoa curiosa, é a pessoa que entende o papel dela para cima, para os lados e para baixo, é a pessoa emocionalmente inteligente, é a pessoa que quer realizar, sabe? Assim, o profissional ideal para a gente lá. Então, se você isolar todos os outros fatores que você já isolou e você falar assim, poxa, faça uma avaliação de qual é o comportamento, qual é o traço e quais são os atributos de uma pessoa que a gente quer ter sempre perto, é a pessoa que está a fim de realizar e que realiza, né? Então não toca a bola de lado, não fala que a culpa é do outro, é a pessoa que tem essa paixão por resolver problema e paixão por trazer os outros para o centro do problema. Então a gente chama isso aí de inteligência espiritual. Não tem nada a ver com religião,
São os atributos, o principal atributo para essa característica que ela só tem se ela tem os outros. É essa coisa da pessoa querer entregar um propósito e realizar. Eu acho que o principal motor é a realização, sabe? Não é só passar de passagem. É de fato deixar uma marca e uma marca verdadeira. Eu acho que essa pessoa é ideal. Legal. Como é que você enxerga a falta de diversidade no topo da pirâmide? Ah, é ruim, né? É ruim porque tem vários aspectos de como é que você pode encarar esse tema. Né? Mas para mim, os consumidores não são o mesmo, né? Então, você tem de tudo como consumidor de diversas empresas, né? Para começar por aí, se quiser dar uma linha cliente, eu preciso trazer o olhar do cliente, o olhar do futuro desse cliente para dentro da empresa. Então, tem de tudo, tem que ser diverso para poder compreender. Você estimula isso? Eu estimulo porque eu acho que a diversidade, ela traz... Eu acho que a diversidade tem um valor importante na diversidade de pensamento, sabe? Eu acho que as pessoas, elas são diversas nas suas formas e nas suas experiências para poder contribuir no que diz respeito ao que é o melhor para aquele grupo de clientes, para aquela empresa, para aqueles investidores, para aquele stakeholder. Então, o triste é que você enxerga iniciativas que elas estão de alguma forma ligadas a um movimento de forçar, não sei se é forçar a palavra certa, né? Mas assim, eu tiraria o viés das empresas, sabe? Se você tem esse componente aonde eu preciso entregar alguma coisa e essa entrega tem que ser uma entrega que tem uma visão global, quanto mais diverso o grupo, melhor, né? Mas o pessoal estigmatiza, eu acho que deram o nome disso, né? Para isso, que aquela cultura woke, né? Então, assim, tem empresa que tem pavor de cultura woke. Então, vamos dizer não à diversidade. E eu não sei se as coisas estão correlacionadas de fato. Eu concordo contigo. Eu acho que assim, não deveria importar muito o que cada um pensa, o que cada um faz, né? Eu acho que todo mundo tem que se tolerar e trabalhar junto, né? Então, eu sou contra exageros. Eu acho que a gente tem que sempre privilegiar ali o convívio, privilegiar todo mundo. Não tem espaço para você, sabe, excluir gente. Então, desempenhar, trabalhar junto e tá tudo bem. Agora, eu falei que eram as últimas perguntas, mas eu vou fazer uma que é para o público geral. Você é headhunter já há bastante tempo, trabalha com isso, começou na base e chegou ao topo. Isso é um fato, fez a jornada do herói aí. Mas o que você diria para quem está na base, que não está conseguindo eventualmente se recolocar no mercado? O que você diria para uma pessoa que está numa vaga meio gerencial, mas que não consegue sair disso porque, de repente, não tem tempo para estudar ou ela não sabe o que fazer para sair desse estágio? Qual é seu recado? Eu acho assim, as pessoas, de maneira geral, elas subestimam a energia e o foco que você tem que colocar nas coisas quando você quer mudar de patamar. Isso vale para tudo, né? Vale para academia, vale para quando você quer programar uma viagem legal, vale para quando você quer ter uma mudança de carreira. Então, eu talvez pela minha origem de atleta, eu acho que a água só vai evaporar se ela bater 100 graus. A 99 graus, ela não evapora. Então, às vezes falta 1 grau, mas é o grau que vai fazer a diferença. Então, a minha dica tem que conseguir organizar esse foco, essa energia no que tem que ser feito e fazer. Não dá para esperar acontecer ou fazerem por você. Então, acho que o fazer é importante e conseguir entender que a energia que você tem que colocar para você conseguir conquistar os seus sonhos, ela vai exigir você abrir mão de coisas. Então, não dá para ter tudo. Não dá para você ser um atleta profissional saindo, curtindo com seus amigos final de semana e não viajando para os torneios. Não dá para você, enfim, várias esferas da vida. Sim. Você tem que ter escolhas. Então, eu acho que as pessoas, elas de repente não conseguem compreender a magnitude ou a força da escolha. A minha dica se você quer mesmo, você tem que fazer mesmo. E aí a palavra tempo, ela vira secundária, né? Porque o que vem antes do tempo é prioridade. Ou você coloca aquilo como prioridade, ou você está colocando outra coisa. Eu aprendi uma vez eu estava com um sócio sênior lá na empresa e eu comentei assim com ele um tempo atrás, né? Eu falei, olha, essa pessoa até faleceu já. Eu falei assim, não tive tempo. Ele falou, não, você não teve tempo. Você teve tempo. Você escolheu outra coisa. Então, ganhar consciência do que você está escolhendo fazer, eu acho que é o passo mais importante para quem está na base e conseguir e quer crescer. Legal.
Alguma consideração final, Mariano? Não, muito bom, obrigado aí pelo papo. Acho que o mercado de trabalho, o mercado das companhias, ele é complexo. Sim. A gente acredita muito aí que as empresas elas exercem uma função, né, de gerar renda, de mexer o ponteiro do país, mexer o ponteiro das pessoas, né? No fim do dia você tem essa mecânica instaurada, assim, sabe? Então, a minha consideração final é acreditem, né, no seu potencial, acreditem na sua capacidade de empreender, se for o caso. Acho que a gente precisa de mais empreendedores no Brasil também. E as empresas precisam estar prontas para essa geração maravilhosa que está vindo. Uma geração muito boa e, como você falou uma hora muito bem, tem que tomar um risco, né? Tem que tomar o risco de colocar o novo, de entender quem está chegando e, enfim, mas minhas dicas são essas aí. Vamos que vai dar certo. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Imagina, obrigado você, muito bom. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.